Deus veio então a Balaão de noite e lhe disse: Se esses homens vieram para chamá-lo, vá com eles, mas você só poderá falar as palavras que eu lhe disser. Então Balaão se levantou de manhã, selou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Mas a ira de Deus se acendeu porque ele estava indo, e o anjo de Jeová ficou de pé na estrada para impedi-lo. Balaão estava montado na sua jumenta, e dois dos seus ajudantes estavam com ele. E quando a jumenta viu o anjo de Jeová parado na estrada, com uma espada desembainhada na mão, tentou sair da estrada e entrar no campo. Mas Balaão começou a bater na jumenta para fazê-la voltar à estrada. Então o anjo de Jeová ficou parado num caminho estreito entre dois vinhedos com muros de pedras dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo de Jeová, começou a se espremer contra o muro e apertou o pé de Balaão contra o muro, e Balaão bateu nela de novo. O anjo de Jeová foi então mais adiante e ficou de pé num lugar estreito, onde não havia como se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo de Jeová, ela se deitou debaixo de Balaão, de modo que Balaão ficou furioso e voltou a bater na jumenta com o seu bastão. Por fim, Jeová fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: O que lhe fiz para você me bater essas 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Se eu tivesse uma espada na mão, eu mataria você. A jumenta perguntou então a Balaão: Não sou a jumenta em que você montou toda a sua vida até hoje? Já fiz isso com você alguma vez? Ele respondeu: Não. Então Jeová abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo de Jeová parado na estrada com uma espada desembainhada na mão. Ele se curvou imediatamente e se prostrou com o rosto por terra. O anjo de Jeová disse-lhe então: Por que você bateu na sua jumenta essas 3 vezes? Veja, fui eu que vim para impedi-lo, porque o seu caminho é contrário à minha vontade. A jumenta me viu e tentou desviar-se de mim essas 3 vezes. Imagine se ela não tivesse desviado de mim. Agora eu já teria matado você e deixado a jumenta viva. Balaão disse ao anjo de Jeová: Pequei porque não sabia que o Senhor estava parado na estrada para me encontrar. E agora, se isso é mal aos seus olhos, eu voltarei. Mas o anjo de Jeová disse a Balaão: Vá com os homens, mas você só poderá falar as palavras que eu lhe disser. Assim Balaão continuou a viagem com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão havia chegado, foi imediatamente ao seu encontro na cidade de Moabe, que fica na margem do Arnon, na fronteira do território. Balaque disse a Balaão: Não mandei chamar você? Por que você não veio? Achou que eu não seria capaz de honrá-lo grandemente? Então Balaão respondeu a Balaque: Pois bem, agora estou aqui diante do Senhor. Mas será que poderei dizer alguma coisa? Só poderei dizer as palavras que Deus puser na minha boca. Portanto, Balaão foi com Balaque e eles chegaram a Kiriate-Uzote. Balaque ofereceu em sacrifício bois e ovelhas e mandou algumas porções a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. De manhã, Balaque levou Balaão consigo para cima a Bamote-Baal. Dali ele podia ver todo o povo. Então Balaão disse a Balaque: Construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez imediatamente como Balaão havia falado. Balaque e Balaão ofereceram em cada altar um novilho e um carneiro. Balaão disse então a Balaque: Fique aqui junto à sua oferta queimada enquanto eu vou até ali. Talvez Jeová entre em contato comigo. Contarei a você tudo o que ele me revelar. Assim ele foi a uma colina sem árvores. Então Deus entrou em contato com Balaão, que lhe disse: Preparei os 7 altares e ofereci em cada altar um novilho e um carneiro. Jeová pôs as seguintes palavras na boca de Balaão: Volte a Balaque, e isto é o que você deve dizer. De modo que ele voltou e viu Balaque e todos os príncipes de Moabe de pé junto à sua oferta queimada. Proferiu então a seguinte expressão proverbial: Balaque, rei de Moabe, me trouxe desde Arã, desde as montanhas do Oriente. Venha e amaldiçoe Jacó para mim. Sim, venha para condenar Israel. Como eu poderia amaldiçoar aqueles a quem Deus não amaldiçoou? E como eu poderia condenar aqueles a quem Jeová não condenou? Vejo-os do cume das rochas e vejo-os das colinas. São um povo que reside ali sozinho. Não se inclui entre as nações. Quem pode contar as partículas de pó de Jacó, ou mesmo a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e que o meu fim seja igual ao deles. Então Balaque disse a Balaão: O que você me fez? Eu o trouxe para amaldiçoar os meus inimigos, mas você só os abençoou. Ele respondeu: Será que não devo falar tudo que Jeová põe na minha boca? Balaque lhe disse: Por favor, venha comigo a outro lugar de onde poderá vê-los.
Você verá apenas uma parte deles, não verá todos eles. Amaldiçoe-os dali para mim. Assim Balaque o levou ao campo de Zofim, no alto do Pisga, construiu 7 altares e ofereceu em cada altar um novilho e um carneiro. Balaão disse então a Balaque: Fica aqui junto à sua oferta queimada, enquanto eu entro em contato ali com ele. E Jeová entrou em contato com Balaão e pôs a seguinte palavra na sua boca: Volte a Balaque, e isto é o que você deve dizer. Assim foi até ele e o viu esperando junto à sua oferta queimada, e os príncipes de Moabe estavam com ele. Balaque lhe perguntou: O que foi que Jeová disse? Em resposta, ele proferiu a seguinte expressão proverbial: Prepare-se, Balaque, e escute. Ouça-me, ó filho de Zippor. Deus não é um homem para mentir, nem um filho de homem para mudar de ideia. Quando ele diz algo, será que não faz? Quando ele fala, será que não cumpre? Veja, fui trazido para abençoar, ele abençoou, e eu não posso mudar isso. Ele não tolera nenhum poder mágico contra Jacó, nem permite qualquer desgraça contra Israel. Jeová, seu Deus, está com eles, e é aclamado como rei entre eles. Deus o está trazendo do Egito. Ele é como os chifres de um touro selvagem para eles, pois contra Jacó não há maus presságios, nem adivinhação contra Israel. Agora se pode dizer a respeito de Jacó e Israel: Vejam o que Deus fez. Este é um povo que se levantará como um leão, e como o leão se erguerá. Não se deitará antes de comer uma presa e de beber o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: Se você não pode amaldiçoá-lo, então também não deve abençoá-lo. Balaão respondeu a Balaque: Eu não lhe disse que faria tudo o que Jeová dissesse? Balaque disse a Balaão: Por favor, venha e deixe-me levá-lo ainda a outro lugar. Talvez seja correto aos olhos do verdadeiro Deus que você o amaldiçoe dali para mim. Assim Balaque levou Balaão ao cume de Peor, de onde se avista Gesimon. Balaão disse então a Balaque: Construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. De modo que Balaque fez exatamente como Balaão tinha falado e ofereceu em cada altar um novilho e um carneiro. Quando Balaão viu que Jeová se agradava em abençoar Israel, não se afastou novamente em busca de maus presságios, mas virou o rosto em direção ao deserto. E quando Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu então a seguinte expressão proverbial: A declaração de Balaão, filho de Beor, a declaração de um homem cujos olhos foram abertos, a declaração daquele que ouve as palavras de Deus, que teve uma visão do Todo-Poderoso, que se curvou com os olhos desvendados. Como são belas as suas tendas, ó Jacó, suas barracas, ó Israel. São como vales que se estendem ao longe, como jardins junto ao rio, como aloés plantados por Jeová, como cedros junto às águas. Água transborda dos seus 2 baldes de couro, e sua semente está plantada junto a muitas águas. Além disso, seu rei será maior do que Agag, e seu reino será exaltado. Deus o está trazendo do Egito. Ele é como os chifres de um touro selvagem para eles. Ele devorará as nações, os seus opressores, roerá os seus ossos e os quebrará com as suas flechas. Ele se agachou, se deitou como um leão, e como ao leão, quem se atreve a acordá-lo? O que os abençoam são abençoados, e os que o amaldiçoam são amaldiçoados. Então Balaque ficou furioso com Balaão. Balaque bateu as mãos com desprezo e disse a Balaão: Foi para amaldiçoar os meus inimigos que o chamei, mas essas 3 vezes você só os abençoou. Agora volte já para casa. Eu pretendia honrá-lo grandemente, mas Jeová lhe negou a honra. Balaão disse a Balaque: Eu já não disse aos seus mensageiros, mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia de minha própria vontade fazer coisa alguma, boa ou má, que fosse além da ordem de Jeová. Eu falarei apenas o que Jeová me disser. E agora vou embora para o meu povo, mas antes deixe-me avisá-lo do que esse povo fará ao seu povo no futuro. Assim proferiu a seguinte expressão proverbial: A declaração de Balaão, filho de Beor, a declaração de um homem cujos olhos foram abertos, a declaração daquele que ouve as palavras de Deus e daquele que tem o conhecimento do Altíssimo. Ele teve uma visão do Todo-Poderoso, ao se curvar com os olhos desvendados. Eu o verei, mas não agora. Eu o observarei, mas não em breve. Uma estrela sairá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. E ele certamente rachará a testa de Moabe, e o crânio de todos os guerreiros violentos. E Edom se tornará uma propriedade. Sim, Seir, a propriedade dos seus inimigos, ao passo que Israel estará demonstrando a sua coragem. E de Jacó alguém estará dominando, e destruirá qualquer sobrevivente da cidade.
Quando olhou para Amaleque, continuou a sua expressão proverbial, dizendo: Amaleque foi a primeira das nações, mas no final ele será destruído. Quando olhou para os queneus, continuou a sua expressão proverbial, dizendo: Segura é a sua habitação e firme no rochedo está a sua moradia. Mas alguém consumirá os queneus com fogo. Quando será que a Assíria os levará cativos? E ele continuou a sua expressão proverbial, dizendo: Ai, quem sobreviverá quando Deus fizer isso? Navios virão da costa de Quitim e afligirão a Assíria, e afligirão Éber, mas ele também será completamente destruído. Então Balaão foi embora e voltou para o seu lugar, e Balaque também seguiu o seu caminho. Quando Israel estava morando em Sitim, o povo começou a cometer imoralidade sexual com as filhas de Moabe. As mulheres convidaram o povo para os sacrifícios dos seus deuses, e o povo começou a comer e a se curvar diante dos seus deuses. Assim Israel começou a adorar Baal de Peor. E Jeová ficou furioso com Israel. Jeová disse a Moisés: Pegue todos os líderes deste povo, mate-os e pendure-os diante de Jeová em plena luz do dia, para que a ira ardente de Jeová recue de Israel. Moisés disse então aos juízes de Israel: Cada um de vocês deve matar os homens que começaram a adorar Baal de Peor. Mas bem naquele instante, um dos israelitas trouxe para o meio dos seus irmãos uma midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a Assembleia de Israel, enquanto eles choravam à entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se imediatamente do meio da Assembleia e pegou uma lança, e foi atrás do homem de Israel para dentro da tenda e traspassou a ambos, ao homem de Israel e à mulher, pelas partes genitais dela. Com isso, o flagelo sobre os israelitas parou. Os que morreram por causa do flagelo somaram 24.000. Jeová disse então a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, afastou do povo de Israel o meu furor, porque não tolerou nenhuma infidelidade para comigo entre eles. Assim não exterminei os israelitas na minha insistência em devoção exclusiva. Portanto, diga-lhe que estou fazendo com ele o meu pacto de paz. E esse será um pacto para um sacerdócio permanente para ele e para a sua descendência, porque ele não tolerou infidelidade para com o seu Deus e fez expiação pelo povo de Israel. A propósito, o nome do israelita que foi morto junto com a midianita era Zine, filho de Salu, maioral de uma casa paterna dos simeonitas. O nome da midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur. Ele era líder dos clãs de uma casa paterna em Midian. Mais tarde, Jeová disse a Moisés: Hostilizem os midianitas e matem-nos, porque eles hostilizaram vocês com as ações astutas que praticaram contra vocês no caso de Peor e de Cosbi, filha de um maioral de Midian e irmã deles, que foi morta no dia do flagelo ocorrido no caso de Peor. Depois do flagelo, Jeová disse a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote: Façam um censo da Assembleia de Israel, de todos os de 20 anos de idade para cima, pelas suas casas paternas, contando todos os que podem servir no exército de Israel. Então, nas planícies desérticas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, Moisés e Eleazar, o sacerdote, disseram: Façam um censo dos que têm 20 anos de idade para cima, assim como Jeová ordenou a Moisés. Os filhos de Israel que saíram da terra do Egito foram Ruben, primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram de Anoque, a família dos Anoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Essas eram as famílias dos Rubenitas e os seus estados somaram 43.730.